Estamos aqui em mais uma videoaula. Vamos estar trabalhando em português e vamos falar sobre produção de texto. Antes de começar uma produção de texto, é necessário termos muita atenção. Precisamos ter em mente o título, os personagens, o lugar onde acontece a história, os problemas que podem ter dentro dessa história e o final. Mas importante mesmo, gente, é usarmos a criatividade. Com relação ao título, precisamos ter um título para toda a história, não é verdade? É necessário isso. Quanto aos personagens, quais são os personagens? O que eles fazem? Quais são as suas características? Com relação ao lugar onde acontece, principalmente descrever como é este lugar. Com relação aos problemas que nós podemos ter nessa história, algum dilema, algo como, por exemplo, Magali ganhou um cachorrinho, mas Magali não pode ficar com esse cachorrinho porque na sua casa não tem espaço para criar o bichinho. O fato de Magali ganhar um cachorrinho e não poder ficar com esse animalzinho é um problema. E como é que vai ser resolvido esse problema dentro da narrativa? Entenderam? Pois muito bem. E com relação ao final dessa história? Eis aí, no final da história, em toda ela, obviamente, mas principalmente no final, é necessário a imaginação. O texto tem que falar sobre os personagens. Os personagens precisam ter nome. Muitas das vezes nem precisam ter nome, mas precisam ser descritos ali todas as suas características, para que o leitor entenda de quem você está falando. Bruno, irmão de Fabi, minha melhor amiga. Bruno é o nome do personagem. Ele é irmão da Fabi, que é a minha melhor amiga. Um outro exemplo. O senhor de cabelos grisalhos e sorriso doce tem uma banquinha de jornal na pracinha da esquina. Esse senhor, eu não estou falando o nome dele, mas estou descrevendo como ele é, quais são as suas características. Um senhor de cabelos brancos e sorriso doce. Muito bem. O lugar onde acontece essa história é numa casa? É na praia? É num parque? De repente na escola? Como é esse lugar? O que tem esse lugar? Como você vai descrever o lugar onde acontece a história? O problema, como eu já disse anteriormente, o exemplo da Magali, né? O cachorrinho que ela ganhou, mas ela não pode ficar com o bichinho porque não tem espaço na sua casa. Então ela precisa resolver esse problema dentro da história, ok? Em relação ao título, tem que estar de acordo com o desenho, com o texto inicial, com os desenhos em quadrinhos 1, 2, 3, entre outras descrições do texto. Precisa começar, vamos supor, era uma vez, um certo dia, numa manhã de domingo. No meio, quando estiver falando do texto, algumas palavrinhas podem ajudar no construir do seu texto. Por exemplo, de repente, então, falando nisso, quando, naquele momento ou neste momento, lá, alguém também e já. Essas palavrinhas, elas são palavrinhas chaves num texto para a descrição daquilo que você quer passar. Não podemos esquecer, galera, dos parágrafos. Letras maiúsculas, né? Eu já disse, nomes próprios, início de frase, sempre letra maiúscula. E a pontuação. Uma pergunta, esse aqui é o ponto de interrogação. Vocês já conhecem, obviamente.
Mas isso aqui é só uma colinha ali, né, galerinha? Pra gente relembrar. Uma afirmativa ou uma negativa é um ponto, exclamação e para fala, gente, é esse travessão. Por exemplo, ela respondeu que gostava de saladas de fruta. Ela respondeu, travessão, ela respondeu que gostava de saladas de fruta. Então, essa aula é para que você tenha assim uma relembrança. Vamos trazer à nossa memória o que nós já estudamos sobre produção de texto, ok? Eu vou estar disponibilizando a atividade para vocês buscarem na escola e eu quero uma produção de texto bem legal. Vocês vão fazer da seguinte maneira: vão pegar a folhinha lá na escola, vão fazer a produção, vão tirar uma foto e vão mandar para a tia Renata, ok? Não se esqueçam que eu estou orando pelas suas vidas e pelas suas famílias. E para que tudo isso passe logo, né, gente? Que o Senhor Jesus ele venha estar nos abençoando, trazendo tranquilidade, paz, trazendo a cura, o refrigério e a solução para os problemas que nós estamos enfrentando, não somente aqui no Brasil, não somente na nossa cidade, no nosso município, mas em todo o mundo, ok? Um beijinho no seu coração. Fique com Deus. Tchau.